Sobre a decisão de ontem e, posteriormente, respondo às perguntas de vocês. A decisão do ministro André Mendonça, que determinou o fechamento da sala cofre da CPMI do INSS e a restrição de acesso ao material apreendido, está sendo recebida por essa presidência com respeito, maturidade institucional e total alinhamento. Essa é uma decisão que protege a investigação, protege a prova e protege o resultado que o Brasil espera. Nós não vamos permitir que esse trabalho seja comprometido por erro, por precipitação ou por qualquer tentativa de desorganizar aquilo que está sendo bem feito com seriedade. O nosso compromisso é com a verdade completa. E a verdade exige responsabilidade. O país acompanha hoje mais uma fase da Operação Sem Desconto, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, com autorização do Supremo Tribunal Federal. E o que está vindo à tona é muito grave mesmo. Estamos diante de um esquema que atacou diretamente aposentados e pensionistas e corrompeu boa parte do Estado brasileiro. Gente simples, gente que trabalhou a vida inteira, gente que confiou no Estado e foi traída pelo governo. E aqui afirmo com toda a responsabilidade que esta presidência não vai recuar diante do desafio dessa investigação. Não haverá proteção, não haverá blindagem, não haverá espaço para quem tentou transformar o sofrimento do povo em negócio. Desde o início, a CPMI do INSS atua de forma integrada com os órgãos de investigação e controle, e os resultados estão aparecendo para todo o Brasil. Hoje, o Diário Oficial da União publicou a suspensão das averbações de crédito consignado envolvendo o Banco C6, em razão de descumprimento de regras e cobranças indevidas. Isso não é coincidência, isso é consequência do trabalho da comissão. Isso é fruto da pressão legítima da fiscalização e de um trabalho sério que a CPMI vem conduzindo. Esse sempre foi um apelo dessa presidência: interromper imediatamente práticas abusivas, proteger o aposentado, corrigir o sistema e responsabilizar quem errou. E eu digo com clareza: quando as instituições funcionam com responsabilidade, o resultado para o país aparece. E está aparecendo. Nós vamos continuar avançando com firmeza, com equilíbrio e com coragem para enfrentar tudo o que for necessário. O Brasil pode ter confiança. A CPMI não foi criada para fazer discurso, foi criada para resolver, e nós vamos até o fim, com responsabilidade diante das instituições, com respeito ao povo brasileiro e com fé inabalável de que a justiça vai prevalecer. Porque um país que protege os idosos, que respeita as famílias e que enfrenta a corrupção com coragem, é um país que tem futuro. E nós vamos garantir esse futuro às próximas gerações. Muito obrigado. Pois não, senhores. Presidente, o senhor falou que não vai ter blindagem. A base do governo vem acusando o senhor de estar blindando o André Valadão e a Igreja Lagoinha. Pois não. O senhor, inclusive, enviou emendas parlamentares para uma associação ligada à Lagoinha. Sim. O senhor pretende pautar as quebras de sigilo ligadas a Valadão, a Lagoinha? Como o senhor se posiciona em relação a isso? 6 igrejas apareceram nas investigações. 3 delas tinham indícios de lavagem de dinheiro e todas as 3 tiveram um sigilo quebrado e foi entregue àqueles que assinaram os requerimentos. Não vi comentários mais depois que os relatórios chegaram. Outras 3, incluindo a Lagoinha, tinham pessoas investigadas que fizeram contribuições. Todos os sigilos bancários das pessoas investigadas foram quebrados e estão à disposição daqueles que estão fazendo os requerimentos. Não há, até o momento, qualquer ligação de que a igreja tenha recebido dinheiro do INSS. Há um relacionamento de um pastor que tinha uma igreja separada, CNPJ separado, e que estava numa ligação com o Master e que tem que dar explicações, já foi convocado e eu espero que ele venha. Também na próxima quinta-feira, vou colocar em requerimento amanhã um pedido, na quinta-feira, desculpem, um requerimento de pedido de informações, de compartilhamento da quebra de sigilo fiscal do senhor Fabiano Zettel, a CPMI do crime organizado. Esse material ficará também à disposição dos parlamentares para todo e qualquer tipo de investigação. Presidente, ontem foi divulgado no vídeo que haveria talvez algumas suspeitas sobre pessoas, assessores, tentando entrar dentro da sala cofre com
câmeras escondidas. O senhor Sim. confirma essa informação? O senhor tem essa suspeita? Essa informação será devidamente investigada pela Polícia do Legislativo. O que nós sabemos é que, infelizmente, existiram tentativas e vazamentos de algumas informações que deveriam permanecer apenas no âmbito da investigação e informações particulares ligadas à quebra de sigilo do senhor Daniel Vocaro que poderiam inviabilizar as provas. E o mais importante nesse momento é nós preservarmos todo esse material para que o inquérito corra, a investigação seja feita e, na possibilidade de uma condenação, nenhuma prova seja anulada pela defesa do senhor Vocaro. Que informação de foro íntimo você acredita que tinha dentro dessa quebra de sigilo? Eu não vou entrar nesse aspecto. Só um minutinho. As informações de foro íntimo do senhor Vocaro, com quem quer que seja, não interessam a investigação. Isso somente prejudica o nosso trabalho. O que interessa a nós é o relacionamento dele com entes da República, com o sistema financeiro e o esclarecimento de onde foi parar o dinheiro roubado dos brasileiros. Presidente, a polícia disse quando os dados podem voltar? Qual o prazo para... Eu vou me reunir com a Advocacia do Senado, já convoquei uma reunião para as 15 horas hoje, para que a gente possa avaliar a decisão, porque nós temos que cumprir. Primeiro, nós temos que seguir as regras. E, ao mesmo tempo, fazemos um questionamento ao gabinete do ministro de quando esse material será devolvido assim que as informações privadas forem retiradas desse escopo. Eu espero que o mais breve possível o material esteja de volta para que a gente possa completar o trabalho de análise e os parlamentares terem sequência nos trabalhos. Eu estou muito confiante de que nós vamos conseguir prorrogar essa CPMI. Estou confiante. Se a CPMI não for prorrogada, quem vai perder vai ser o Brasil. Eu tenho a consciência tranquila, juntamente com o relator Alfredo Gaspar, que nós estamos cumprindo com o nosso dever, não estamos sendo omissos, muito menos covardes. Se a CPMI não der sequência, ficará responsabilidade deste parlamento com a história brasileira num escândalo que está entre os mais cruéis de toda a história da República. Presidente, como é que está a questão da vinda do Vocaro? O senhor teve a reunião com o André Mendonça, ele sai em Brasília, o senhor já tinha dito que agora a questão de trazê-lo de outro estado já está sanada com essa questão. Como que está isso? Ele vai vir? Como é que são os trâmites com o André Mendonça? Enquanto o parlamento não modificar a lei das CPMIs ou das CPIs, que obrigue testemunhas e investigados a comparecerem à comissão, nós estaremos a reboque do Supremo Tribunal Federal e de decisões, muitas vezes, políticas, que atrapalham e invadem as nossas competências. E nós estamos na dependência agora do julgamento do nosso recurso, do nosso agravo, em que nós pedimos a revisão do não comparecimento, não só do senhor Vocaro, mas de outras 8 pessoas que foram impedidas, ou melhor, receberam o benefício de não comparecerem para prestar esclarecimentos. Portanto, nós dependemos de uma decisão de turma do Supremo em favor da comissão para que a gente possa dar sequência. Presidente, em relação ao alvo de hoje, Sim. Já que ambos estão relacionados com o Banco Master. Gostaria que o senhor pontuasse, né, o que liga os dois presidentes ali do Banco Central à questão do Banco Master, por que o senhor quer eles dois juntos na comissão? Da mesma forma que o escândalo do INSS passou por 3 governos, o Master também teve governos que influenciaram, porque não é um escândalo que começou agora. O Master tem relacionamentos que perpassaram os governos que ocuparam o Palácio do Planalto. A meu ver, tanto o ex-presidente do Banco Central quanto o atual têm responsabilidades e explicações a dar. Como nós temos na comissão uma narrativa de oposição e de governo, cada um dando o seu posicionamento, a minha ideia é convidarmos os dois para estarem juntos e receberem o mesmo tratamento diante da comissão e responderem a todas as perguntas de forma clara e transparente ao país. Presidente, em relação à operação de hoje, a deputada Gorete. É a mesma coisa, Gorete Pereira, você falou hoje sobre a operação de hoje, que mirou também fraude no INSS. Ela já era investigada, já existe um indício contra ela, porque tanto o advogado quanto o empresário que foram presos hoje
Os dois já tinham sido citados na CPMI. O que você tem a dizer com relação à participação da deputada que teve o mandado de prisão expedido? Na verdade, a PF queria que ela fosse presa, no fim das contas o ministro relator não quis, mas qual é a participação dela nesse esquema? A operação de hoje da Polícia Federal está seguindo exatamente os mesmos passos que a CPMI vem dando em paralelo. Uma das pessoas atingidas hoje pelo mandado é uma pessoa que já veio fazer depoimento, de prisão. Já teve depoimento na CPMI. Outro não foi encontrado, estava em local incerto e não sabido. E a ex-deputada foi citada várias vezes, inclusive pelo relator, nas investigações. Portanto, eu quero dar os parabéns, mais uma vez, ao ministro André Mendonça e à Polícia Federal, porque nós estamos, passo a passo, trazendo mais pessoas para o centro da investigação que estiveram presentes nesse escândalo. Só para que vocês tenham uma ideia, já são 14 os presos ligados ao escândalo do INSS e outras prisões virão. Presidente, falando sobre o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, Sim. Hoje teve na decisão do ministro relator a informação de que ele teria recebido aí mais de 400 milhões de valor desviado do esquema da deputada Gorete. Você tem algo para falar com relação ao ex-presidente do INSS? O valor recebido pelo procurador e por outros que trabalham com ele ainda não está totalmente definido, porque nós sabemos que há um lapso de tempo de pelo menos 12 a 15 anos de atuação no INSS, exatamente nos setores ligados a consignados e descontos. O valor final não surpreenderá se for maior do que esse, do que foi colocado pelas investigações, porque ao longo de todo esse tempo, várias associações, vários grupos fizeram. Nós não temos apenas uma quadrilha atuando na Previdência. Nós temos pelo menos 3 delas identificadas e que atuaram paralelamente dentro da Previdência, usando os mesmos esquemas e os mesmos servidores. Portanto, não me surpreende que num escândalo de quase 700 bilhões, servidores públicos tenham recebido nada, pelo menos R$1 bilhão desviados, porque eles é que financiavam, eles é que permitiam que esses grupos continuassem tendo financiamento dentro do INSS. Você acredita que ainda tem servidores no INSS que estão ligados a esses desvios? Eu tenho muita clareza de que novos nomes de servidores públicos virão à tona, porque boa parte dos pareceres internos aprovando decisões desse grupo que recebia dinheiro desviado dos aposentados, esses pareceres foram feitos por servidores em diversos cargos, inclusive do Dataprev. As investigações estão caminhando muito no sentido de que houve ali prevaricação em vários setores da Previdência brasileira. Nós é que precisamos, para apontar com clareza, das provas e principalmente dos sigilos que nós temos e estão sendo analisados pela relatoria. Presidente, agora com ela, A oposição ela fez uma coletiva aqui, anunciando o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, o afastamento do Sim. Albuquerque, e eles comentaram que iam entrar no STF com pedido de prorrogação da CPMI. Houve esse alinhamento com o senhor, que é presidente da comissão, o senhor está sabendo, tem notícias disso? Não. O mandado de segurança impetrado na última quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã recebido, está assinado por mim e por alguns parlamentares. Não houve nenhuma decisão conjunta com a oposição, o momento em que eu tento, de todas as maneiras, preservar a independência. Eu estou aqui buscando investigação. Eu estou aqui buscando dar respostas ao povo brasileiro. Eu estou aqui colocando a claro um escândalo que envergonha a todos nós. Por isso eu defendo a prorrogação da CPMI. Não há questões políticas, eu respeito isso, tanto da oposição quanto do governo, há o discurso político, é um ano eleitoral, mas nós não podemos perder o foco, que é investigar o rombo na Previdência e fazermos com que não aconteça novamente na história do país. Sim. A gente está falando sobre um material importantíssimo que agora vai passar por uma filtragem, a gente está falando sobre possíveis materiais de foro íntimo, mas as informações mais importantes que a gente conseguiu até então das quebras de sigilo do Daniel Porcaro foram em conversas de foro íntimo. Você não teme que com essa filtragem a CPMI perca ali acesso a informações cruciais? Bem, eu não tenho medo de sombra. Primeiro, o material tem que voltar, para que a gente faça uma comparação
do tamanho do material que nós recebemos. Eu vou com muita calma analisar tudo isso, recorrer, pretendo conversar novamente com o ministro André Mendonça, numa conversa institucional, republicana, sobre esse assunto, o mais brevemente possível, para que a gente tenha o material. Mas eu entendo que tanto o ministro quanto a Polícia Federal, o núcleo que está investigando, que é um núcleo separado, inclusive, da Polícia Federal, temos a mesma responsabilidade, que é investigar e dar respostas ao país. Nós temos caminhado em conjunto, de uma forma recíproca de responsabilidade constitucional, e eu entendo que tudo aquilo que for tomado como decisão virá para que a gente possa dar ao país uma resposta e condenar quem tem culpa em toda essa história. Pois não? A mim não foi dito nada, nem respostas, nem posicionamento. Eu tomo as decisões que entendo corretas como parlamentar e como presidente da comissão. Ingressei no Supremo Tribunal Federal com mandado de prorrogação da CPMI. Estou disposto a pedir a revisão de todos os habeas corpus que permitiram que pessoas importantes não venham a depor. Estou disposto a colocar, assim que o Supremo nos disser como votar a quebra de sigilo, porque da maneira como está nós temos uma insegurança jurídica absurda, depois da decisão do ministro Flávio Dino, colocar em votação de qualquer pessoa que tenha ligação com a CPMI. Investigar é, para mim, uma questão histórica. Eu não vou sair daqui dessa comissão com qualquer pessoa dizendo que eu fui omisso ou fui covarde. Nós temos coragem para enfrentar o que vem pela frente. Agora, temos que fazer isso com estratégia, com inteligência, mas principalmente dentro da lei. Gente, muito obrigado a vocês. Viu? A gente vai ouvir na CPMI, a Leila Pereira também, o Arthur Azevedo da C6 consignados, mas o senhor falou também que pretende convocar grandes bancos para explicar isso, o relacionamento com o Banco Master, a questão dos consignados. O que mais motivou o senhor de trazer esses grandes bancos para a CPMI e PNC? Bem, nós temos a CPMI organizada em duas fases. A primeira é a investigação de associações, sindicatos e clubes de desconto, que eu entendo fizemos muito bem. Temos todos os envolvidos presos, o dinheiro está apreendido. Essa é uma fase da investigação que foi muito bem feita com o trabalho do relator. Segundo ponto, eram os empréstimos consignados. Nós estamos falando em quase 400 bilhões de reais, emprestados muitas vezes a 23%. Um dos papéis da comissão é nós criarmos legislações que impeçam e que reequilibrem esse trabalho, esse relacionamento. O primeiro deles, não tornar a Previdência Social tão vulnerável. Hoje, qualquer banco consegue por uma decisão política e ninguém controla os contratos ou os juros e o aposentado é que fica no prejuízo. Isso, para nós, é um trabalho importante de uma comissão. A gente dá respostas e modificar a legislação. Os bancos que estão previstos, Crefisa, C6, BMG, outros que virão, eu quero trazer os principais em reclamações. Nós não estamos aqui pensando porque é uma instituição, são aqueles que no país têm mais reclamações sobre consignados. Nós queremos que eles venham e nos digam, e não vêm como investigados, eles vêm como colaboradores e isso vai ficar muito claro. Mas é importante que eles nos digam como é feito esse relacionamento para que a gente possa criar regras e evitar que o aposentado seja lesado mais uma vez. Cenário de curto prazo, sem prorrogação de CPMI, qual vai ser a linha final, vamos chamar assim, de atuação da CPMI? Bem, aqueles os quais nós temos as provas, isso eu tenho conversado muito com o relator, que é muito responsável e conhece muito bem. Quem nós temos provas, quem nós temos toda a confirmação de que recebeu, lavou, sumiu com dinheiro roubado dos aposentados, essas pessoas estarão no relatório, independentemente de quem sejam. Agora nós estamos nessa luta final para que a gente possa ter provas com nomes que a gente sabe que participou, nomes que participaram, desculpe, nomes que tiveram algum tipo de relacionamento, mas nós ainda não conseguimos linkar no vínculo principal, que é a questão financeira. Essas informações são fundamentais para um relatório firme, robusto, transparente. E eu digo para vocês, quem tem medo de um relatório bem feito é quem tem medo da verdade. Não é o nosso caso. Ok? Muito obrigado, gente.